Olá pessoal, meu nome é Leandro Cerqueira e irei apresentar o trabalho de título Fungos endofíticos em Pomea SPP para a disciplina de plantas tóxicas, onde o docente é professor Franklin e Corrêa Amaral. Sou estudante de mestrado pelo programa de pós-graduação em Ciência Animal dos Trópicos, onde irei explicar aqui algumas características mais gerais, né, voltadas aí a esse grupo, esse gênero tão conhecido por ser composta por plantas que têm um certo impacto na toxicologia, ou seja, sendo importante aí para diversas formas de patogenias em bovinos, ovinos e animais que por vezes se alimentam dessas plantas, né, desse grupo. Bom, então irei fazer uma pequena abordagem relacionada aqui a trazer para vocês algumas características, né, dessa relação entre os fungos e as plantas, tá? De forma a trazer aspectos que mostrem como que os fungos endofíticos participam aí na relação com as plantas. De uma forma geral, os micro-organismos endofíticos são considerados aqueles microseres, principalmente fungos e bactérias no interior das plantas, durante todo o seu ciclo de vida, ou somente parte dele, sem causar sintomas de doenças. O conhecimento da comunidade de endófitos de cada hospedeiro, bem como suas interações, implica em seus isolamentos e caracterizações, e é aí que a gente vê que existem muitos trabalhos que mostram como é que ocorre a prospecção das substâncias que são oriundas dessas relações, né, dos fungos e as plantas. Por definição, a gente pode dizer que os endófitos são um componente importante da diversidade microbiana e os micro-organismos caracterizados como endofíticos englobam principalmente fungos e bactérias que colonizam e habitam o interior de espécies vegetais de forma assintomática, o que a gente pode dizer que é uma relação de endossimbiose, onde ambos os organismos dessa relação são beneficiados. Para a planta, ela oferece o abrigo para os fungos, e os fungos oferecem uma melhora na capacidade da planta para períodos de seca, pois pode melhorar aí a absorção de água, ajuda também na resistência e na resistência à predação, tá? Contra a herbivoria, sendo aí presente em qualquer parte da planta, né? Passando aí pelas flores, pelos frutos, pelo caule, pelas folhas, e a maior parte das vezes as interações ocorrem nas raízes das plantas. Caracterizando os fungos, fazem parte de um grupo aí próximo, né, às plantas e os animais, pois são organismos eucariontes, tá? De forma que a presença da carioteca é o que define aí como um grupo monofilético, tá? Falando sobre o reino fungi, né, dando aí uma introdução de como é que são as características dos fungos, nós temos aqui que a característica básica é que apresentam o micélio, que são essas estruturas em verde, onde podem ser tanto o micélio vegetativo, que é o que fica abaixo do solo, e o micélio reprodutivo, que fica na parte da extremidade, né, do organismo, onde temos aqui a presença do que a gente chama de esporângio, que comporta os poros, que são unidades reprodutivas dos fungos. Os usos dos fungos são diversos, desde o uso para alimentos, que nós temos os fungos comestíveis, aqueles que são também utilizados, né, para a proteína microbiana, para produtos fermentados, entre esses o queijo e o álcool, para bebidas alcoólicas, a atividade enzimática, para o ambiente, assim como a biodegradação, biorremediação e tratamento biológico de efluentes, e as atividades farmacêuticas, como os hormônios sexuais masculinos, a grande importância, né, para os antibióticos, das biotransformações e fermentação, e os metabólitos que são utilizados aí, que é o objetivo principal desse trabalho, onde atua
na melhoria, né, na produção dos hormônios de crescimento de plantas, que a gente chama aí de hormônios dos metabólitos secundários. Na agricultura, são utilizados como biopesticidas. Na associação com as raízes, né, que a gente chama de micorrizas, e também no controle biológico. Então, se a gente for observar, os fungos estão na vida, né, participando da vida humana de todas as formas, várias formas possíveis, assim como também de outros organismos vivos. Nem sempre essa relação é benéfica, né, pois existem parasitas, fungos que atuam como parasitas obrigatórios, outras vezes não obrigatórios, e eventualmente são organismos saprofíticos, pois podem estar presentes aí no tecido vivo ou morto dos componentes das plantas, né? Bom, então mostrando para vocês que os fungos eles podem ser presentes em qualquer parte da planta, desde as flores, nas folhas, né? Tanto na parte abaxial quanto na parte adaxial. Abaxial, que está abaixo, na parte de baixo da folha, e adaxial na parte de cima. E muito mais vezes são encontrados nas raízes. Uma das principais funções desses fungos, como já falei para vocês, que é além de participar da proteção, ela também auxilia, né, na absorção da planta. Consegue também fazer com que elementos, né, daquele solo possam ser absorvidos de uma forma muito mais efetiva e, eventualmente, para plantas tóxicas, pode aumentar a sua efetividade contra a herbivoria. Por definição, existem aqui os micro-organismos epifíticos, que são aqueles que vivem na superfície da planta, e os endofíticos, aqueles que vivem dentro dos tecidos da planta. Então, a gente vê como é interessante essa relação, que por vezes existe aí uma correlação, uma coevolução, onde as duas espécies que vivem em endossimbiose, elas evoluem conjuntamente. Existem trabalhos que mostram que certos tipos, certas espécies de plantas, elas só conseguem adquirir resistência contra a herbivoria quando há presença de determinados grupos de fungos. No geral, quando a gente fala das plantas tóxicas e os animais, a gente tem que levar em consideração que essas plantas elas precisam de recursos para se proteger, tá? Assim como elas estão em conjunto, estão juntas com os fungos, esses fungos muitas vezes eles vão aumentar a eficácia contra a herbivoria. As plantas e os animais possuem uma relação mutuamente dependente. As primeiras produzem oxigênio através de fotossíntese e consomem o gás carbônico excretado pelos animais, que utilizam o oxigênio em compostos orgânicos. E a herbivoria, de uma certa forma, é um sentido de coevolução. As plantas precisaram se adaptar à herbivoria, de forma que elas podem ser predadas até certo ponto, a não fazer com que ela possa morrer. A herbivoria deve ter um fator limitante, pois as plantas devem produzir seus recursos de proteção, como espinhos, revestimento impenetrável, entre outros. E é aí que vem a produção de metabólitos secundários, né, de forma que existem diversos princípios tóxicos, e assim existe no conhecimento humano que diversos tipos de substâncias, dentre essas alcaloides, glicosídeos, lecitinas, ácidos orgânicos, além de minerais absorvidos nos solos e acumulados na planta, como selênio, bário, nitratos e oxalatos, são de extrema importância para que as espécies de plantas elas consigam se adaptar ao ambiente de forma que evite a herbivoria. É importante saber também que a ocorrência, a frequência e distribuição geográfica de inúmeras intoxicações em diferentes regiões tem por fatores algumas características, entre essas a fome, a sede, o acesso às plantas tóxicas, a espécie animal, a palatabilidade, etc. Ou seja, vários aspectos estão relacionados a como aquela planta vai estar relacionada aos fatores externos. E devido à grande quantidade de espécies, as plantas tóxicas são classificadas em grupos
que podem ser separados conforme divisão regional, por ação patológica, o quadro clínico patológico, famílias botânicas e os princípios tóxicos. E aí que nós temos aqui dois aspectos gerais sobre as plantas tóxicas. Elas podem causar perdas diretas, que são aquelas causadas pelas mortes de animais, diminuição dos índices reprodutivos, gerando aí abortos, infertilidade e malformações, e as perdas indiretas. Dentre esses aqui, nós podemos dizer que os custos de controlar as plantas tóxicas nas pastagens e a criação de medidas de manejo para evitar as intoxicações com utilização também pode gerar aí perdas, pois existe um fluxo, né, de energia para tentar evitar que os animais possam consumir essas plantas e causar danos maiores. Então, na relação dos endófitos com plantas tóxicas, existem vários fatores que podem influenciar na toxicidez das plantas, como o estado de maturação, a procedência e época do ano, épocas de chuva e de seca. Né? Quando a gente fala da maturação, a brotação, a folha madura, também é um aspecto importante. A presença da toxicidade da planta pode ser exacerbada pela presença de fungos endofíticos. E os endófitos são potencialmente úteis na agricultura e na indústria, particularmente na alimentícia e farmacêutica, e podem ser utilizados como vetores para a introdução de genes de interesse nas plantas. O efeito de endófitos sobre herbívoros domésticos ocorre principalmente devido à síntese pelos endófitos de alcaloides e toxinas de outros grupos químicos, quando a associação com a planta hospedeira. Mas os efeitos negativos mais intensos são aqueles observados na ingestão de plantas contendo neurotoxinas, as quais podem ser total ou parcialmente sintetizadas pelos endófitos. Então, como vocês podem ver, existem diversas correlações desses fungos em relação à toxicidade de plantas. Bom, então, devido a um extenso número de famílias, né, de espécies no geral, que tem importância com plantas tóxicas que apresentem correlações de endossimbiose com fungos, decidi escolher o chamado gênero Hipomea spp, que pertence aí à família Convolvulaceae, que tem aí 58 gêneros. A Hipomea ela tem importância toxicológica, mais de 700 espécies distribuídas pelo mundo, uma espécie cosmopolita, pois ela apresenta uma certa riqueza e exuberância, né, em seus representantes, e são plantas daninhas em área de cultivo. É muito fácil encontrar pelos diversos tipos de localidades essas plantas. Elas conseguem se apresentar, né? Elas conseguem se adaptar em ambientes muitas vezes secos. E no geral a Hipomea é também popularmente chamada em diversas partes aqui no Brasil por corda de viola, o principal nome, jitirana, batata doce, e a sua maior ocorrência é em países tropicais. São plantas invasoras, elas conseguem afastar competidores, lançando produtos, substâncias metabólicas no meio, afastando aí a presença de outras plantas. E por ter tanta difusão em diferentes locais, elas apresentam importância medicinal bastante marcante, nutricional e em comunidades indígenas também ritualística. Bom, essa distribuição cosmopolita ela é muito interessante, pois muitas vezes a distribuição dessas plantas elas são disjuntas, pois a mesma espécie está presente em países diferentes dentro de um mesmo continente. Muitas vezes pode estar relacionada aí a uma pobre inferência da taxonomia de grupo, pois a semelhança entre os componentes entre as espécies, né, dentro desse gênero são plantas muitas vezes muito similares. E é um grupo taxonomicamente não tão bem estabelecido, e talvez isso tenha relação, né, com esse caráter, esse aspecto cosmopolita, sendo esse um grupo parafilético que está relacionado aí a alguns problemas taxonômicos que envolvem possivelmente diferenças genéticas ou identificações errôneas. A gente pode citar aqui no conhecimento popular a Hipomea aquática, ela pode ser usada em diversas doenças como a diabetes,
Uma das mais conhecidas é a Ipomea batatas, né, que é utilizada para tratamento de tumores, tratamento de reumatismo, a cairica, inclusive até antídoto contra o veneno de cobras. A Ipomea carnea, ela é utilizada, o conhecimento aí, existem estudos, né, que ela está sendo utilizada para tratamento aí da AIDS, e a digitata ela é utilizada muitas vezes, principalmente a parte das raízes, para como tônicos, né, como afrodisíacos, enfim, tem até o decocto, né, ela pode ser utilizada contra a parte das raízes, contra constipação intestinal. Quando se fala da toxicidade, representantes do gênero Ipomea, eu vou citar pelo menos 2, porque é um grupo extremamente, um gênero bastante grande, né, em relação aos componentes, mas aqui eu trago assim, pelo menos a Ipomea salifolia e a Ipomea fistulosa, que causa um impacto bastante marcante sobre animais de produção, trazendo distúrbios neurológicos em ovinos. Em bovinos e ovinos foram observados, entre outros sintomas, aqueles que têm impacto aí na presença de tremores musculares e desequilíbrio da locomoção, causando aí o que chama de síndrome tremogênica, conhecida popularmente como treme-treme, que é a consequência da queda do animal ao solo e ele começa a ficar se batendo. Quando a gente mostra eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que mostram como é que essas relações dessas plantas tóxicas com fungos endofíticos têm impactos em diversas áreas da ciência. Bom, nesse aqui, que foi produzido por pesquisadores chineses, mostra como é que os fungos endofíticos eles aumentam a resistência daquela planta contra outros fungos. O que é mais interessante é que existe aí um aspecto onde esses fungos, né, do gênero Coledotricum, eles podem causar certas patogenias na Ipomea, e a relação dela com os fungos endofíticos é de afastar os fungos que causam patogenias. Pelo menos 2 achados já foram feitos para fungos do gênero Fusarium, tá? Onde ele aumenta a proteção da planta contra herbivoria, ou seja, ocorre maior produção de metabólitos secundários. Em um segundo trabalho, em outra espécie do gênero, a Ipomea carnea, ela pode produzir, tem um certo potencial antimicrobiano, não apenas nas raízes, como o que é mais comum nos trabalhos, mas como nas folhas, principalmente nas folhas, nos caules, tá? E diversos tipos de fungos endofíticos já foram registrados. Quando a gente vê trabalhos relacionados à Ipomea e presença de fungos, esses são pelo menos os grupos que são mais observados. Dentre esses aqui, os Acremonium, Aspergillus, a Cladosporium, a Curvularia, a Fusarium, principalmente ali na região do Oriente da Ásia, tá? A Rhizopus e a Tricoderma. Ainda assim, a relação mutualística pode atingir uma coespecificidade tamanha a ponto da ação de determinadas substâncias só serem possíveis com atividade fúngica relacionada à planta. Ou seja, a produção de metabólitos secundários ela é exacerbada, de modo que tem relação principalmente com a atividade daqueles fungos. Tá? Então vocês podem ver aqui, né, que a biossíntese e acumulação da ergolina alcaloide, né, ela é aumentada após a presença dos fungos, que a gente chama de Clavicipitelianus, né, que é um grupo aí bastante difícil de ser isolado. Então ele aumenta a capacidade da planta de produzir certos grupos de alcaloides que tem aí
uma relação bastante interessante, pois essa substância ela é produzida por só existe, maior parte das vezes, a presença dessa substância quando existem fungos desse grupo. Tá? A coespecificidade do fungo com algumas espécies de plantas desse gênero. Ou seja, é um caso clássico de coevolução. Uma endossimbiose onde existe uma coespecificidade na produção dos metabólitos. E aí que existem outros trabalhos muito importantes dentro desse grupo da Hipomera. Como esse aqui que mostra que os efeitos o potencial, né, da absorção de minerais, dentre esses macronutrientes, fósforo, potássio, magnésio e sódio, e os micronutrientes como ferro, manganês e zinco são muito maiores por conta da presença de fungos endofíticos na Hipomea aquática, que é uma espécie aí, que tem uma distribuição cosmopolita também. E aqui logo abaixo a confirmação dos micróbios endofíticos, que eles estão relacionados dessa vez à contaminação, tá, em tecidos de cultura. A presença dos endófitos pode trazer prejuízos em algumas ocasiões, trazendo condições de infertilidade. O que significa dizer que a presença do mesmo em certos tipos de plantas, tá, a presença dele às vezes é tão grande que isso acaba trazendo certos prejuízos. Ele altera, não é mais uma endossimbiose que vai causar um benefício para a planta, vai ser somente para o fungo. Então, até certo ponto, a presença desse fungo naquele tecido também não vai ter benefício para ele, pois a planta vai acabar morrendo. Se tem a ver com infertilidade, aquela planta não vai conseguir se suceder e a coevolução não vai existir mais, pois não vai ter mais reprodução, né? Não vai ter o que a gente chama de aspecto, né, de perpetuar as espécies, pois ambos irão morrer. Aqui nós temos uma outra espécie, chamada de Hipomea ederifolia, onde a presença, né, desses fungos, dentre esses aqui, a espécie Cladosporium cladosporoides, ele vai fazer aí com que a planta ela possa ter uma efetividade maior, tá? Como uma planta que ela consiga ser eventualmente melhor, né, na absorção de nutrientes do solo. Isso porque vocês podem ver aqui, essas hifas elas conseguem tomar boa parte do interior das células. Cada pontinho desses aqui, ó, azul, corresponde à migração, à presença daqueles fungos dentro de cada célula vegetal. Bom, então aqui a gente pode ver que os fungos, de uma forma geral, os endofíticos, né, relacionados à hipomeia, pode ajudar na melhoria da absorção de nutrientes, tanto macro ou micronutrientes, no aumento da capacidade contra ataque de predadores, tá? Pois diminui a herbivoria, aumenta a produção de metabólitos secundários. O aumento dos metabólitos primários também, né? Obviamente, que vai ser utilizado totalmente pela planta, mas os metabólitos secundários está relacionado aí à toxicidade da planta. A competição pode ocorrer exclusivamente contra a instalação de fungos parasitas. Gente, é muito interessante imaginar isso, pois fungos lutando contra outros fungos. Os fungos endossimiontes, eles ali demarcam território e ajudam a planta a eliminar, né, a presença de fungos que sejam aí parasitas. Eles não conseguem se instalar ali. Assim como também existe a prospecção desses fungos para insumos biotecnológicos e assim, no geral, né,
Esse é um gênero muito importante, ele é marcado aí pela importância na toxicologia, de modo que a presença desses fungos endófitos pode aumentar mais ainda esse potencial. É um gênero aí que demanda de mais estudos, tá? Apesar de se conhecer muito a toxicologia do grupo, é mais necessário a gente compreender como é que existe a correlação dos fungos endófitos e como é que a bioprospecção, né, o que pode trazer de importante do conhecimento dessa relação na prática. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção e aqui foi um vídeo mostrando como tão bela é a relação dos fungos com as plantas.